crer que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te pegar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te pegar, você será selado. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Jesus vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. As circunstâncias dizem impossível. Pode, amigos, dizer que você falhou, mas Deus está dizendo: eu posso tudo, tudo, se você crer que eu sou capaz. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado. Se for chorar, vai ter o teu consolo. Jesus vai contigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Jesus vai contigo no teu caminhar. Obra de Deus na face da terra. Missionário David Livingstone. Este homem, ele passou alguns anos servindo a Deus na África, e quando foi um determinado momento da sua vida, ele já doente, ele já estava com a saúde debilitada, não podia nem sequer carregar os seus objetos para um porto, a fim de que retornasse para a Inglaterra. Mas ele fez um pacto com aqueles indígenas aos quais ele estava ali, levando a palavra de Deus, dizendo: olha, meus amigos, me ajude a encontrar um porto, pois assim fazendo, chegando naquela localidade, naquele porto, eu voltarei e vos trarei vocês de volta. Passado alguns meses, ele chegando já num tempo em que estava partindo o navio, o capitão daquele navio olhou para ele e disse: missionário David Livingstone, vamos partir agora para a Inglaterra, pois estamos já passando da hora. Porém, aquele homem, ele olhava para aquele capitão e dizia: não, eu não posso fazer tal coisa. Eu dei a minha palavra como um homem de Deus que retornaria com esses indígenas para a sua tribo, e assim eu vou fazer. Quando passou alguns tempos, ele perdeu aquela viagem, porém conseguiu chegar na Inglaterra. E aí
ficou cravado na mente daqueles indígenas. Ele retornou para a Inglaterra com um atraso de aproximadamente um ano, mas quando chegou na Inglaterra ele não se conformou, e a família dele dizia para ele: fique e permaneça aqui, pois você já está nos seus últimos momentos da sua vida. Porém, David Livingstone, aquele homem que tinha um ardor missionário, um ardor no seu coração de fazer a obra do nosso Pai que está no céu, ele disse: de maneira nenhuma eu vou retornar, pois eu amo os africanos. Ele diz a história que quando ele retornou para a África, alguns momentos, alguns dias após, estava ele orando com os seus joelhos já cansado, calejado, e quando amanheceu o dia, aqueles indígenas ao chegarem para chamar aquele homem, aquele missionário, aquele homem de Deus, acordaram ele, tentaram acordar, porém não conseguiram. E quando vieram observar, aquele homem já estava na glória, já estava sendo recebido no seio de Abraão e por seus anjos. E naquele momento levantaram aquele homem já morto, o seu corpo estava ali na verdade, porém o seu espírito estava lá no céu, no seio de Abraão. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Aquele homem amou a obra de Deus, esta obra que nós estamos realizando nesta noite. E quando chegou a notícia de que aquele homem, aquele grande homem de Deus havia partido, descobriram que ele tinha deixado um desejo notório para os seus familiares, que se isso acontecesse, o seu coração ficasse na África, só mandasse o seu corpo de volta para a sua parentela na Inglaterra, porém o seu coração deveria ficar ali cravado na África. E assim aconteceu. O que eu quero dizer com isto? Se você nesta noite estar neste pensamento, com este intuito de fazer esta obra, com o objetivo único de entregar totalmente a sua vida para o Senhor Jesus nesta noite, você vai ser bem-aventurado, você vai ser o homem mais feliz que existe na face da terra, você vai ser o homem mais rico, porque quem é rico é diferente do conceito secular que nós conhecemos e aprendemos. Rico é aquele que possui uma quantidade de bens, ao ponto de quando Jesus falava de uma maneira contrária, ele dizia, e ele contava a história de um homem que tinha tantos bens que não podia nem sequer acumular e guardar. E ele chegou uma certa manhã, ele olhou e disse: esses celeiros já estão aqui em pequeno espaço para acomodar os meus bens, pois eu sou muito rico. Eu vou fazer uma coisa, eu vou derrubar, eu vou edificar outros celeiros maiores do que este. E assim fez. E quando acumulou aqueles bens, aqueles patrimônios, ele ergueu o seu peito, a sua visão para o céu, e com uma maneira exaltada ele disse assim: minha alma, agora tu tens em abundância, come, bebe, folga, porque agora tu tem muitos bens para consumir. Porém naquele momento, diz a Bíblia, o Senhor Jesus falando esta palavra, ele disse que naquele momento ouviu-se uma voz do céu que dizia: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Ele naquele instante, Jesus talvez já estava fazendo a alusão a um rei muito famoso na história, chamado Nabucodonosor. A Bíblia nos revela no capítulo de número 4, se não me foge a memória, no livro de Daniel, um homem famoso nesta terra, conhecido até pelas autoridades políticas, um dos maiores reis que este mundo já conheceu.